A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. No vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta de uma inscrita aqui do canal que me fez o seguinte questionamento. Será que mesa de oração com carteiras de trabalho, chave de casa, chave de carro, isso é bíblico? Isso não é bíblico? Isso é heresia, não é heresia? Isso pode, isso não pode? É isso que nós vamos responder a nossa irmã Adenilce, que está sempre comentando aqui nos vídeos, sempre aqui deixando like, é uma inscrita fiel aqui do nosso canal, e nós vamos responder ela, não só por isso, mas sim porque é um questionamento válido. Então se você também tem um questionamento, deixa aqui, pode ter algo a ver com esse vídeo, pode ser algo que não tem nada a ver com esse vídeo. O importante é que você deixe a sua pergunta aqui, eu ficarei muito feliz em responder ou nos comentários ou fazer um vídeo. Como uma pergunta bem pertinente, eu vou fazer aqui um vídeo para poder responder e pontuar certinho aqui para que não haja dúvidas nem para ela e nem para você que está assistindo. E a pergunta da nossa irmã foi, como você já viu aí no título, sobre mesa de oração. Essas mesas de oração que as pessoas elas colocam ali carteira de trabalho, elas colocam currículo, chave da casa, do apartamento, do carro, etc, né? Nós vamos aqui estar discorrendo sobre esse assunto e sabendo se isso provém de Deus, se isso não provém de Deus, se isso é bíblico, se isso não é bíblico, se pode ou se não pode. É tudo que nós vamos estar respondendo no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito, ou melhor, um convite, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa família teológica. Se gostar dos nossos vídeos, curta, comente, envie esse vídeo ou esses vídeos para mais pessoas, para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, vamos para o conteúdo do nosso vídeo sem mais delongas nessa oportunidade. Amados irmãos, o que a gente conhece hoje como ciclo de oração, né, nasceu na Assembleia de Deus, lá no estado do Pernambuco, se eu não me engano, no ano de 1948, a irmã Albertina, depois se eu estiver errado nos nomes, é que eu estou tirando tudo da cabeça, tenho nada anotado aqui. A nossa irmã Albertina, ela estava ali com a sua filha enferma, e juntou ali um grupo de irmãs que começaram a orar, e oravam de 9 da manhã às 4 da tarde, uma coisa assim. Ali nasceu o que se conhece hoje, se você é pentecostal, né, se você é aí principalmente da Assembleia de Deus ou de uma vertente, você sabe que existe ali algo chamado círculo de oração. Essa é a origem do círculo de oração. As irmãs, elas se uniram, acho que foi isso mesmo, no ano de 1948, lá em Pernambuco, para a cura da filha da irmã Albertina. E ali Deus trouxe, né, a cura para aquela criança e elas não pararam com o trabalho. A reunião foi crescendo, crescendo, crescendo e foi implantado como um dos departamentos da igreja. E todas as outras igrejas foram adotando. Então, o mais comum é que o círculo de oração ele é aos sábados, chamado de consagração, na direção geralmente, na maioria esmagadora, por mulheres. Não que homens não façam, mas a maioria ali são mulheres. Na parte da manhã ali do sábado, entre 7 e 9 da manhã, as irmãs ali estão joelhos dobrados, aquela coisa toda, aquela oração fervorosa. Então, com isso, nasce também a mesa de oração. Não a mesa de oração como a gente conhece hoje. A mesa de oração que é porque as irmãs elas não ficavam sentadas lá em cima, aonde é a tribuna, naquelas cadeiras principais, onde sentam os presbíteros, os pastores e tal. As irmãs elas vinham para baixo, então até hoje ainda é assim. E ali não se usava o púlpito, porque o púlpito ali era muito pesado. Então as irmãs tiveram a ideia de botar uma mesa. E naquela mesa ali elas apoiavam a Bíblia, água, os pertences, algumas coisas bem pequenas. Mas não era nada além disso. Ainda não tinha foto, não tinha carteira de trabalho, não tinha pedido de oração, não tinha nada. Era simplesmente para apoiar uma jarra de água, uma garrafa de água, a bolsa das irmãs, algumas coisas pequenas além da Bíblia. Então, é só isso que é o começo da mesa de oração. Só que foi passando os anos, a mesa de oração ela foi se transformando também em culto. Então, culto do círculo de oração, festividade do círculo de oração. E com o passar dos anos, isso a gente falou lá de 1948, agora a gente vai avançar um pouquinho à frente, no finalzinho dos anos 60, já para os anos 70, houve aqui no Rio de Janeiro e depois isso alastrou para o Brasil, foi mais aqui no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, uma explosão do movimento neopentecostal, com a criação da Igreja Universal do Reino de Deus, que tem ali o seu líder, o Bispo Edir Macedo. Então foi implantado um movimento neopentecostal, que ele é um sincretismo dali do cristianismo, da Umbanda, do espiritismo, com um foco muito grande naquilo que você vê
para poder crer. Então é por isso que a Igreja Universal ela vai levantar coisas como rosa ungida, tapete de sal, porta para que você passe e vai intitular de campanhas. Dentro dessas campanhas, você vai levar ou da igreja para casa ou de casa para a igreja algum item. Pode ser um item, se for de casa, um item pessoal, ou se for da igreja, algo que eles transmitem. Eu aqui não vou entrar no mérito de compra e venda, não vou entrar nesse mérito não. Mas vamos supor que você queira uma casa própria. Então lá eles vão te entregar um tijolinho e esse tijolinho é um símbolo da sua fé para você construir a sua casa ou comprar a sua casa própria. Então é um movimento que ele introduz dentro da igreja, dentro do movimento neopentecostal, que você, antes de crer, você precisa ver, você precisa tocar. Então é por isso que ele vai pegar algo, por exemplo, que é muito característico de Umbanda, que é uma rosa, e vai trazer para dentro da igreja, mas vai trazer com o nome de rosa ungida. E essa rosa vai ter o benefício disso, daquilo. Água consagrada. Você vai vir, vai levar uma água que foi orada e vai dar para o seu esposo beber, e seu esposo vai parar de tomar bebida alcoólica e vai tomar só água de Deus. Então, com esse crescimento, com esse movimento do ver para crer, e por que isso cresceu tanto aqui no Brasil? Porque nós somos um país sincretista. Você vê que nós temos religiões de matriz africana, você vê que nós temos espiritismo, temos aqui católicos, testemunhos de Jeová, temos tudo aqui porque o Brasil é um terreno muito fértil para religião. Então você vê um sincretismo muito forte. Você vê, por exemplo, o candomblé, ele tem um sincretismo muito forte. É uma mistura ali de santos católicos com orixás, a Umbanda ali é uma religião que mistura cristianismo com as religiões de matriz africana, é uma mistura muito grande. Então, o brasileiro em si, ele é sincretista. Então, por isso que a igreja neopentecostal cresceu tanto, e aí teve as suas ramificações, a Igreja da Graça, Mundial do Poder de Deus, tantas e tantas outras igrejas aí, do Ageno Duque e tudo mais. Essas igrejas que você precisa ver para crer, elas crescem muito porque o povo gosta disso. A igreja pentecostal clássica, que aí nós englobamos a Assembleia de Deus e tantas outras, elas começaram a perder, não membros, mas sim aqueles simpatizantes, sabe? Aquelas pessoas que visitam, mas não têm um compromisso, mas estão sempre ali ofertando, sempre ajudando, o que precisa eles estão ali. Essas pessoas, elas foram migrando para o movimento neopentecostal. Então, eu estou aqui fazendo todo um resumo para que você possa entender como surgiu a mesa de oração com fotos dentro da igreja pentecostal e dentro das igrejas neopentecostais. Então, dentro dessas igrejas neopentecostais, esses irmãos viam algo que eles não viam na igreja pentecostal, que dava mais ênfase aos dons do Espírito e à palavra de Deus. Então, quando você ia numa igreja tradicional ali, né, tinha louvor, palavra. Quando você ia para uma igreja pentecostal, tinha louvor, tinha palavra, mas também tinha ali os dons espirituais, de revelação, profecia. Só que essa parte mais do ver para crer, você não tinha. Você recebia uma revelação, uma profecia de Deus, mas isso ia se cumprir daqui a 10, 15 anos, um exemplo. Agora, quando você pega um item numa igreja neopentecostal e leva para dentro da sua casa, coloca ali em cima do seu armário, pega aquele pãozinho, coloca dentro do armário para não faltar nada. Você pega ali o carnezinho do dízimo que diz que quando você semeia 10, você vai colher 100. As pessoas ficaram doidas com isso. Então elas migraram, aqueles que não têm base bíblica, né, eles migraram para essas igrejas. E dentro dessas igrejas eles passaram a levar carteira de trabalho, porque na hora da oração levantava-se a carteira de trabalho porque Deus ia abrir uma porta de emprego. Levava-se ali uma peça de roupa de um ente querido que estava doente ou que estava precisando de uma libertação. Ou seja, as pessoas iam porque elas viam que ali aquilo que elas estavam levando era algo físico, ou seja, era algo palpável que elas poderiam ver. Então a fé delas foi aguçada nisso, não na fé bíblica, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, a prova das que se esperam, mas sim numa fé vista, ou seja, é uma outra coisa antibíblica, que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Então, quando a igreja tradicional e a igreja pentecostal não trazia nada físico, as neopentecostais ganhavam campo. Então, por isso, as igrejas pentecostais clássicas aderiram à mesa de oração com algo a mais, que são fotografias, são carteiras de trabalho, currículos. Eu já vi peça íntima em cima de mesa de oração, tava dentro de sacola, mas eu vi. Ou seja, são coisas que são
totalmente antibíblicas na questão de fé, porque a fé você não precisa ver, a fé você precisa somente acreditar. Então, com isso, as mesas de oração da Assembleia de Deus, das outras igrejas pentecostais clássicas ou das ramificações ainda sérias na época, elas aderiram a campanhas. Então você via igrejas que tinham culto segunda, quarta e sexta e domingo, ou quarta, sexta e domingo, cultos normais, elas agora aderiram a um culto de libertação, e no culto de libertação tem essa mesa. Então os cristãos adotaram o modelo de levar fotos na Bíblia. Então acredito que você está me ouvindo, acho que você tem uma foto dentro da sua Bíblia, de um ente querido seu, até mesmo de alguém que já partiu, você continua com a foto lá. Isso é totalmente antibíblico. Mas as pessoas, elas andam com foto para quando chegar ali no momento da oração, elas levantarem a foto. É um ato de fé, né, que é o chamado hoje ato profético, né? É o ato profético. Levanta ali a sua carteira, levanta o seu cartão de crédito, levanta a sua identidade, que Deus vai fazer. Deus não precisa de nada disso, tá bom? Mesa de oração é algo que foi implantado através do movimento neopentecostal dentro das igrejas pentecostais clássicas, que estavam perdendo não a membresia, mas sim aquele povo que era simpatizante à fé, aqueles novos convertidos, as pessoas que estavam engateando na fé, elas estavam migrando para esse lado. Então hoje você vê toda igreja pentecostal, não estou falando somente das históricas, né, das clássicas, das mais antigas, mas toda igreja pentecostal, essa aí da esquina, essa da rua aí, da principal, todas elas têm campanhas, e essas campanhas, elas são derivadas sim da Igreja Universal, da Igreja da Graça, e todas essas igrejas neopentecostais que foram crescendo aí a partir dos final dos anos 60, o começo, a explosão nos anos 70. Então ali introduziu-se os pedidos de oração. Então hoje você vê pentecostal queimando pedido, né? Isso eu não vou nem entrar nesse mérito, isso é mérito para outro vídeo. Esse dia eu fui no monte, estava cheio lá de fogueira, com um monte de pedido. Eu vi pedido enterrado em árvore, irmão, cravado em árvore. Mas isso é uma outra coisa, uma outra história. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, pode deixar aqui que eu vou poder estar comentando. Mas a questão aqui são as mesas de oração. As mesas de oração são algo de Deus? Sim, as mesas de oração são algo de Deus. Agora, o que você coloca em cima e a intenção do que você coloca em cima é aí que torna-se algo errado. Porque você precisa que alguém ore a carteira de trabalho para que você consiga um emprego. Isso é bíblico? Não. A gente não tem que orar coisas, temos que orar pessoas. Esses dias eu estava lembrando de uma história que eu estava numa igreja. Não sei se eu fui pregar, não sei o que aconteceu. Eu estava lá e veio um desses simpatizantes, que você vê que é uma pessoa que gosta, mas não quer o compromisso, ou ainda não é o tempo dela, aquela história toda que o ímpio conta, né? E ele veio e ele falou assim: pastor, você pode me dar um pouco de óleo ungido, né? Que não existe óleo ungido, existe óleo para ungir. Aí eu olhei para ele assim, mas como eu não sou pastor da igreja, não sou nada, eu só estava ali para pregar, eu chamei o pastor da igreja e falei: o irmão tá pedindo aqui um pouquinho de óleo e tal. O pastor, dá ele, tá aí no canto aí. O pastor foi e me mostrou. Irmãos, na hora me deu vontade de falar, mas como não estou na minha igreja, não é o meu ambiente, seria falta de ética eu chegar ali e corrigir o pastor e corrigir a pessoa, né, o simpatizante que tá ali. Então, simplesmente eu peguei, enchi um copinho descartável e dei a ele. Mas, irmãos, óleo não é para ungir coisas, não é para você ungir comércio, não é para você ungir carro, não é para você ungir motor, não é para você ungir nada. O óleo é para que os presbíteros unjam quem? Os enfermos. Nada além disso. Então, quando eu preciso que levar essa caneta aqui, que é a caneta que eu vou assinar um contrato, para que a pessoa ore por essa caneta, irmão, isso aqui é um ser inanimado. Isso aqui é neopentecostalismo clássico, irmãos, de orar coisas para que essas coisas tenham poder. Então, quando eu levo uma peça íntima, eu estou fazendo um sincretismo religioso como a Umbanda faz, como o Candomblé faz, que é levar uma peça de roupa para que se faça um trabalho. Ou seja, eu estou trazendo esse sincretismo para dentro da igreja. Então, mesa de oração com carteira de trabalho, com currículo, essas coisas inanimadas, nada mais são do que heresias disfarçadas, sincretismo disfarçado dentro da igreja. Então, quando eu trago uma peça de roupa, quando eu levo da igreja para casa um copo d'água, uma rosa, uma garrafa cheia de água, ungida, porque isso não existe, ungidos somos nós somos ungidos, nós fomos ungidos, mas não com o óleo da terra, com o óleo do céu. Sim, aí é outra história, quando você é consagrado e tudo mais, é uma outra história. Agora, eu não preciso que você ore essa caneta aqui
para que eu consiga um contrato. Eu não preciso que você pegue esse relógio aqui para que eu tenha a hora para chegar em casa se eu fosse o seu esposo ou sua esposa e tudo mais. Isso não existe. Mesa de oração é uma coisa, mesa de oração cheia de parafernália em cima é outra coisa. Então, quando eu pego a chave do meu carro e coloco lá, eu estou consagrando a chave do meu carro, neopentecostalismo. Quando eu coloco um contrato lá que eu quero assinar, eu estou consagrando aquele contrato, neopentecostalismo. Porque o pentecostal clássico, ele não faz esse tipo de coisa. Nós oramos pessoas. Eu oro por você, para que Deus abra a porta de emprego para você, para que Deus toque no coração daquele seu sócio, ou daquela pessoa que você vai firmar um contrato, para que aquela pessoa possa ser uma boa pessoa na sua vida, para que possa ser bênção. Agora, orar coisas, orar carro, orar objetos, televisão, ventilador, celular, esse tipo de coisa não se ora porque é uma coisa inanimada. Eu quero uma base bíblica. Se você me der uma base bíblica para isso, eu vou começar a orar coisas e entregar consagrado, dizer assim, olha, isso aqui agora é consagrado. Olha, esse dia eu tava vendo um vídeo de uma famosa aí, né? Uma pastora dessa aí que fica pedindo dinheiro pela internet, que ela foi lá no Rio Jordão e pegou a água do Rio Jordão para fazer campanha, para que você pudesse tomar água do Rio Jordão, usar água. E, gente, isso é sincretismo, isso não tem nada a ver com a gente. Ah, mas Jesus foi batizado lá. Jesus, João, João. Namã, a gente não tem nada a ver com isso, irmãos. Nós vivemos no Brasil. Se eu tivesse de consagrar alguma coisa, eu consagrava aqui, irmão, na água da Baía de Guanabara. Eu consagrava ali nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ali sim, aí eu quero ver. Não é a água suja que você quer? Porque as águas do Rio Jordão são águas sujas, são água barrenta. Qual é a diferença de lá para a Lagoa Rodrigo de Freitas? Qual é a diferença de lá para as águas aqui da Baía de Guanabara? Então, irmãos, não é porque aquilo ali aconteceu, algum fato, que é consagrado. Não existe coisas consagradas, existem pessoas consagradas. Não é o Rio Jordão que é consagrado, foi Jesus que foi consagrado. João que é consagrado, ou seja, não é o lugar, é a pessoa. Então, irmãos, essa história de mesa de oração cheia de coisas, cheia de parafernália, isso aí não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver, o vídeo até ficou um pouquinho longo, mas essas coisas não tem nada a ver com o espiritual de Deus. Então, não precisa colocar foto, carteira de trabalho, chave de casa. Irmãos, ore pela sua vida, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, ok? Então, se você quer a libertação do teu marido, não leva foto, não. Ore por ele. Se possível, leve ele, não leve foto. Faz um esforço, convence ele aí um mês que for, mas leve ele no culto para ele ser liberto. Não fique dando água para ele, não. Ore para que ele beba a água do Espírito. É só você ler João 4 que você vai entender que não existe água consagrada, porque a verdadeira água é aquela que Jesus dá. Mulher, se tu me conhecesse o dom de Deus, eu te daria uma água. E essa água você nunca mais tornaria a ter sede. Então, água consagrada, carteira de trabalho, isso aí é tudo mentira. Então, não precisa mais ficar botando nada em mesa de oração. Não vá para a consagração, mas vai para orar. Esse negócio de ficar orando coisas é heresia, ok? Então, eu espero ter esclarecido aqui a dúvida da irmã. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que nós vamos estar respondendo para você ou no comentário ou, se é uma pergunta um pouquinho mais complexa, num vídeo como esse, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, curte, comenta e compartilha. E eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.